Boa noite, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos. Eu sou o Ricardo Paulin e hoje nós temos o prazer de ter aqui o deputado distrital Leandro Graz. Leandro, é um prazer ter você aqui, muito obrigado por essa entrevista. Quem é Leandro Graz? Obrigado, Ricardo, grande prazer estar participando desse programa incrível, importante sempre debater a saúde, os temas importantes do SUS e você nessa liderança, nesse protagonismo, cumprindo bem esse papel. Agradeço a oportunidade de contar um pouco, do nosso trabalho. Eu sou professor, Leandro Graz é professor antes de tudo. Minha vida é na educação, sempre foi onde eu atuei, foi onde eu despertei a minha vocação, onde eu me encontrei. Então, há 15 anos sou professor de educação básica, atuando também no ensino superior. Minha formação é em sociologia, depois fui para a área de desenvolvimento sustentável, depois para a área de gestão pública. Sempre pesquisei, sempre também tentei me envolver na produção do conhecimento, nessa linha de educação e de gestão. E Leandro é um cidadão brasiliense, antes de tudo também preocupado, sempre muito inconformado com essa injustiça, essa desigualdade que a gente experimenta. Nós que somos privilegiados temos um papel muito grande, uma responsabilidade enorme no enfrentamento dessa desigualdade. E hoje exerço mandato parlamentar como deputado distrital pela Rede Sustentabilidade, tentando justamente como fiscalizador do Executivo e como legislador dar a minha contribuição, o que é muito desafiador e a gente precisa ampliar esse leque de lideranças públicas, pessoas comprometidas com a sociedade lá dentro. Fora da vida pública, eu tenho uma convivência muito grande, que em Brasília sempre tive muitos amigos. Brasiliense, né? Sou brasiliense, nascido aqui, então construí minha vida aqui, minhas relações, meus laços aqui. Sou músico também, amador, toco violão, toco baixo, já tive banda aqui em Brasília, Legal. Já toquei muito na noite. A cara de Brasília. A cara de Brasília, os pubs aqui que agora estão fechados, né, por causa da pandemia, mais esvaziados, mas sempre foram lugares de encontro. Sou cristão, sou católico, tenho minha vida pastoral também. Sempre participei da minha paróquia Bom Jesus, hoje participo da paróquia São Camilo, no Ministério de Música. Sou casado, tenho 35 anos, estou casado há 1 ano exatamente, não tenho filhos ainda. E sempre tive muito envolvimento no voluntariado também, nos projetos sociais da cidade. Eu gosto muito de conviver, eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito de estar perto, de estar me comunicando. Então, minha vida é muito isso, assim, é muita interação, é muita relação com as pessoas, com os espaços. E assim eu tenho vivido, é o que me dá prazer também. Você é bacharel em Sociologia, licenciatura em Ciências Sociais pela UNB, mestrado em Desenvolvimento Sustentável também pela UNB, professor universitário, como você disse, né? E também da Secretaria de Educação. Como que você vê a educação no DF, a educação pública no DF? O DF, ele tem a sua educação no início com um grande projeto nacional. Aqui foi um celeiro, foi uma espécie de laboratório de práticas inovadoras que na época Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e tantos outros pensadores da educação tinham a ideia de implementar. E muita coisa boa aconteceu e acontece ainda na educação do Distrito Federal. Hoje, eu vejo que a nossa educação não está onde poderia estar. Há um potencial enorme na educação do DF, na educação pública, digo. Nós temos incríveis práticas pedagógicas. O que nós temos de melhor hoje, eu posso dizer com tranquilidade, está na escola pública, com todo reconhecimento, e tendo sido também profissional da rede privada, há muita coisa bonita, interessante na rede privada, mas vou dar exemplos. Hoje, o atendimento para crianças atípicas, crianças especiais, crianças com deficiência, o que a gente tem de mais qualificado está na rede pública. Nós temos a educação precoce, que foi considerada uma das 24 melhores práticas de educação no mundo. Nós temos a educação de jovens e adultos, nós temos a educação no campo, tem muita coisa bonita. Só que nós temos muitos professores desmotivados, muitos professores adoecidos, agora com a pandemia, essa mudança brusca do formato, do presencial para o remoto, isso gerou uma pressão muito grande no setor educacional. A gente está aí há quase 1 ano com as crianças fora da escola, grande parte delas sem qualquer tipo de assistência, porque são excluídas tecnologicamente. Você achou que faltou um pouco de organização do governo em relação a isso, a como receber essas crianças durante a pandemia, já que, né, a parte privada ela rapidamente se adaptou? Sim, houve falta de organização. O problema hoje na gestão pública brasileira como um todo é a descontinuidade. Então, quando você troca demais, quando a ingerência político-partidária ou decisões voluntaristas, elas
costumam acontecer de forma a impactar essa permanência, o planejamento, o resultado é concreto, é a perda dos programas, é a perda de uma perspectiva consistente. E na educação aconteceu isso. Então faltou organização. Então nós tivemos uma mudança em relação agora, né, o último ano, uma aprovação aqui no DF, autorizando que essas crianças estudassem em casa. Você vê isso de forma positiva? Acho que tem 3 dimensões desse projeto, que foi o PL da educação domiciliar, também conhecido como homeschooling, que tem que ser avaliados. Primeiro é o aspecto constitucional. Quando você cria uma modalidade de ensino, no caso a educação domiciliar, você está atingindo diretamente uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa é uma lei federal, é uma lei que deveria ser alterada no Congresso. E quem está dizendo não sou apenas eu não sou advogado, não sou jurista, mas nós temos todo um suporte de consultoria técnica da Câmara Legislativa, por exemplo, que apontou. Essa mudança tem que ser feita lá, não nos legislativos estaduais e municipais. Então nós já temos uma dificuldade, um problema constitucional. Segundo, um problema orçamentário, também apontado pela área técnica do legislativo local. Quando você cria uma modalidade de ensino como essa, mas na lei, como estava, diz que os estudantes da educação domiciliar terão acesso às mesmas oportunidades aos serviços como passe livre, alimentação escolar, participação em feiras, você tem que despender um orçamento para isso. Tem que ter uma equipe técnica da secretaria orientando e acompanhando essas famílias. Isso impacta pessoal, folha de pagamento. No projeto não havia a descrição desse impacto orçamentário. Isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Terceiro, que para mim é o mais caro de tudo, o sentido pedagógico e da garantia de direitos das crianças e adolescentes. A escola não é só um lugar de transmissão do conhecimento. Ela é um lugar de garantia de direitos, entre eles o direito à aprendizagem, mas também, muitas vezes, a integridade da criança. Portanto, quando você dá às famílias o direito de não levá-las à escola, levar as suas filhas, seus filhos à escola e dar ali dentro de casa uma oferta, essa criança ela está sob a tutela total da família. E a Constituição é clara, quando diz que o Estado e a família são corresponsáveis pela educação. Por exemplo, há famílias que estão estruturadas para fazer isso? Sem dúvida nenhuma. Há famílias que têm recursos financeiros para contratar professores, para montar uma sala dentro de casa. Agora, a lei é para todos. A lei vai permitir que tanto famílias estruturadas quanto famílias não estruturadas tenham essa possibilidade. E aí suponhamos uma criança que sofre violência em casa. Quem é que vai descobrir essa violência? Muitas vezes quem descobre é o professor. Então, quando a criança é privada de acesso, de relacionamento com outros agentes sociais que não os pais, ela pode estar ali, muitas vezes, sujeita a uma violação de direitos e que terá continuidade, e o Estado não ficará sabendo. Então eu vejo com muita preocupação essa perspectiva, embora eu respeite as famílias e tenha empatia por elas, mas nós temos que pensar uma modelagem mais adequada e mais segura para que eventualmente isso aconteça, se for um desejo do conjunto geral da sociedade, não apenas de uma minoria muito específica que vai impactar a partir de uma lei o todo. O que você foi motivado, o que te estimulou a lutar, a se candidatar? Era algo que você já almejava há muito tempo? Era algo que você veio despertando, estando na educação, vendo as dificuldades, vendo a necessidade da educação ser representada aqui na Câmara Distrital? Exatamente. Foi muito a minha trajetória na educação, a minha inconformidade com as políticas públicas, principalmente depois que eu comecei a minha atuação acadêmica na área de gestão, e aí você entende melhor a dinâmica do Estado, as responsabilidades institucionais, isso foi me gerando uma angústia muito grande. E eu tenho uma tese, Ricardo. Uma frustração. Né? A frustração, você bate de frente com o sistema o tempo todo e sabe que as decisões não dependem de você, dependem de outras pessoas. Mas eu tenho uma tese que é, toda pessoa que tem um serviço na comunidade, ela tem que servir na vida pública em algum momento da sua vida. Eu vejo que a política, ela não é uma profissão, a política não é uma espécie de... não é só um cargo. A política é um serviço. Quem serve tem que servir na política também. Então eu vejo com muito bons olhos quando pessoas da sociedade em geral, gente da saúde como você, gente da área ambiental, da cultura, da educação, se motiva. E foi muito o que aconteceu comigo, eu fiquei muito motivado. E foi de fato essa relação educacional que eu tive, do ponto de vista docente, mas também do ponto de vista de debate das políticas públicas, do meu ativismo educacional. E percebi que ou a gente entra e disputa esse espaço, porque ele nunca vai estar vazio, vai ter sempre alguém lá, ele nunca vai estar vazio, a gente precisa ocupar e colocar ali
o anseio de muitas pessoas, porque ninguém é representante de si mesmo. Eu tive a menor votação entre os 24 eleitos, mas o nosso partido, a Rede, e a nossa coligação na época, foi a quinta mais votada. Então eu não represento só o Leandro, eu represento um conjunto, não só também daquelas 33 pessoas que estavam na chapa. Nós representamos diversas cidadãs e cidadãos do Distrito Federal, nós representamos interesses, nós representamos pautas, agendas políticas e que eu tenho agora a missão de defender. Sempre com muito diálogo, ninguém vai resolver nada sozinho, especialmente no Legislativo, que é uma casa plural. Não existe salvador da pátria, salvadora da pátria. A política também é construção coletiva. Você tem que saber negociar, você tem que saber ceder, você tem que saber defender com boa argumentação aquilo que você considera importante, que é justo, que é republicano. Você, nesse período, você criou várias leis, algumas como carro exclusivo para mulheres no BRT Sul, aqui no DF, substituição de sacolas plásticas pelas biodegradáveis, permanência de acompanhantes a pacientes nas UTIs e também utilização e proteção da vegetação nativa do bioma cerrado. Essas são suas bandeiras, suas lutas, o que você está fazendo para que isso se torne realidade. Porque uma coisa é a gente conseguir o projeto, ele se transformar numa lei. Outra coisa é ver isso no dia a dia, na comunidade, isso sendo cumprido. Como que você vê esse caminho tão difícil aí do parlamentar? Muito legal essa pergunta, porque o que não falta no Brasil e no Distrito Federal é lei. Tem lei pra caramba, tem muitos projetos já aprovados e a maioria, infelizmente, sem eficácia, sem essa execução que você bem colocou. Por isso, antes da gente elaborar os projetos, geralmente nós construímos, dialogamos com os interessados, com quem vai ser afetado. Por exemplo, essa legislação das sacolas plásticas, ela tem um impacto no setor produtivo, ela tem impacto no empresariado desse segmento de plástico, por exemplo, de supermercados também. Então, o que a gente fez? A gente dialogou com os sindicatos de supermercados, fizemos uma construção colaborativa, a própria FEComércio ajudou muito. Foi até uma iniciativa deles que já estava elaborando, eles vieram com a proposta e falei, pronto, a gente já está pensando nisso, vamos fazer junto. A lei das UTIs foi a mesma situação. Nós tivemos muitas famílias que nos procuraram. Antes mesmo da eleição, isso já era um projeto que estava na minha cabeça, porque eram relatos de pessoas conhecidas. E a gente sabe que tem uma sensibilidade, tem detalhes que precisam ser considerados. Então, a direção do hospital ela tem autonomia perante uma situação como essa. Se não puder ficar a família, ela justifica e orienta e fica tudo bem. Mas garante uma humanização, por outro lado. A UTI é um espaço muito difícil, de muita solidão. E já tivemos relatos de familiares que, podendo acompanhar a partir da legislação, até apontaram a melhora do paciente, graças a essa parceria, essa presença. Então, acho que o importante é que a lei não seja voluntarista. A lei tem sempre que ser uma construção social. Por quê? Porque ela é justamente um direito a ser garantido, ela é uma segurança, ela é um amparo. No caso da questão ambiental, a Lei de Proteção ao Cerrado, a gente tinha um monte de regulamento disperso por aí, portarias, normas, até legislações. O que a gente fez? A gente reuniu tudo num único instrumento legislativo que hoje diz o que pode, o que não pode, permite ou não permite em relação à exploração do cerrado, aponta para a educação ambiental, aponta para o ecoturismo, uma série de práticas sustentáveis que já estão acontecendo, mas estavam inseguras juridicamente no DF. As agroflorestas, por exemplo, a agricultura urbana. Tem muita coisa que existe, mas às vezes é afrontada, às vezes é questionada porque não tem lei que proteja. Então, acho que a lei também é importante para dar a tal da segurança jurídica às situações que já existem na sociedade. Mas a fiscalização, você vê o deputado conseguindo fazer esse papel de fiscalizador em relação a essas leis, por exemplo? Essa é uma coisa que geralmente até a sociedade não avalia. O deputado ele é muitas vezes visto só como um elaborador de leis. O papel fiscalizador que você está trazendo ele é muito importante, tanto em relação às leis como um todo, por exemplo, a lei das sacolas, a lei das UTIs, etc., tem que estar lá acompanhando. Mas a estrutura dos direitos como um todo. Por exemplo, a política educacional, a política de saúde. É meu papel averiguar se o dinheiro da educação está sendo gasto na educação corretamente, se o recurso do fundo de saúde está sendo gasto adequadamente, se na hora que vai comprar um teste rápido, se o preço está dentro do padrão de mercado ou se ele está superfaturado. É papel dos deputados distritais fiscalizar o GDF e fiscalizar com independência. Não é papel do legislativo colocar a faca no pescoço do governador e exigir cargos. Não é papel do legislativo ficar votando projeto em troca de espaço. Não é papel do legislativo passar o pano ou fazer vistas grossas em relação a irregularidades.
A gente abriu um processo de CPI em relação às compras da pandemia. CPI da saúde, né? A base do governo fez de tudo para evitar e conseguiu evitar a CPI. Ela está lá ainda, o requerimento está lá. Mas não se quer investigar. Por quê? Porque é da base do governo. Independente de ser base ou não, todo deputado tem que exercer o seu papel fiscalizador. Como que você viu o governador Ibanez lidar com isso que, de repente, em março do ano passado, apareceu para todos nós? O governador Ibanez começou bem. Foi o primeiro, um dos primeiros chefes de poder executivo do Brasil a decretar o isolamento social. Passaram-se 10 dias, se perdeu. Voltou atrás em relação ao decreto, flexibilizou atividades não essenciais, flexibilizou atividades de comércio que não tinham nenhuma relevância para a circunstância que a gente estava vivendo e, dessa forma, foi aos poucos naturalizando as aglomerações, foi naturalizando a falta de regramento, de normas que pudessem orientar a população. Todo mundo teve dificuldade para lidar, os gestores tiveram dificuldade, a população. Então, nesse momento, a gente precisa de informação útil, informação técnica, informação baseada em ciência, em evidências. E faltou isso ao governo do Distrito Federal. Então, em pouco tempo se perdeu, flexibilizou e houve um descontrole na gestão, especialmente na área da saúde. Exemplos disso. Primeira questão foram os hospitais de campanha. Qual que é a orientação, inclusive do CNJ, para os gestores de saúde? O hospital de campanha é o segundo ou terceiro passo. A primeira coisa que você tem que fazer é dilatar o seu sistema. É fazer tudo que for possível para aumentar a quantidade de leitos naquilo que você já possui, até porque é mais barato. Aqui não. Já foram direto para o hospital de campanha do Mané Garrincha, que custou 5 milhões de reais, escolheram a 7ª empresa colocada ao invés da primeira ou da segunda, a diferença era de 2 milhões de uma para outra. Foram para o hospital de campanha da Papuda, o hospital de campanha da Ceilândia, que demorou muito tempo, foi entregue agora. Semana passada. Semana passada. O governador prometeu em 3 meses. Gestão de leitos de UTI. Gastaram 79 milhões de reais na gestão dos leitos de UTI do Hospital Mané Garrincha. O que você faria com esse dinheiro? Dá para construir praticamente quantos hospitais? Dá para construir quantos leitos novos nos hospitais já existentes? Então, erraram nesse aspecto. Aí vieram as denúncias que nós apontamos antes da falsa negativa, inclusive. Eu oficiei o Ministério Público porque nós identificamos superfaturamento dos testes rápidos. Tinha empresa de brinquedo vendendo teste rápido para o governo. Identificamos problema de superfaturamento nos insumos. O IGESDF, tivemos lá uma denúncia de um médico que estava guardando respiradores numa sala. Nepotismo, pessoas ligadas a esposo, esposa de servidores, diretores de empresa pública loteados na saúde pública. Inúmeros problemas. Então o Ministério Público abriu a operação falso negativo, foi feita a denúncia ao judiciário recentemente, não, já temos alguns meses, e nenhuma informação, nenhum esclarecimento por parte do governo. E continuou batendo cabeça. Trocou secretário, que o anterior estava preso. Voltou o Osney, e o Osney tentando. E essa desarticulação, falta insumo, falta remédio. Os leitos estão já agora de novo com 80%, 90% de lotação. Então é um descalabro. O que hoje existe na saúde pública do Distrito Federal é o caos. É o caos instalado. Uma secretaria que já tinha dificuldades em gestões anteriores está completamente descontrolada, cheia de indicações políticas, compras superfaturadas, denúncias gravíssimas de corrupção e nenhuma investigação em curso por parte do Legislativo, o que é grave. O Ministério Público está apurando, mas são muitas denúncias. Superfaturamento de testes rápidos é a ponta do iceberg. Tem denúncias de leitos de UTI, hospitais de campanha, denúncias de insumos e muitas outras coisas. Leandro, eu queria a sua visão, a sua opinião em relação à parceria do IGESDF com a Secretaria de Saúde, com o governo do Distrito Federal. Bom, em primeiro lugar, o IGESDF ele é uma ampliação do antigo Instituto Hospital de Base, criado na gestão anterior. Naquele momento, eu lembro bem do debate que a gestão Hollenberg fazia, a ideia era dar uma autonomia para o Hospital de Base, que era um hospital grande, o maior hospital da cidade, no sentido dele conseguir comprar, ele conseguiu contratar. Na época, e eu concordo com as críticas, faltava transparência, principalmente no aspecto de contratação via CLT, não se previa o impacto orçamentário disso, porque você contrata e depois você demite, tem impacto orçamentário no aspecto de despesas, né, com a demissão, né? São a multa, o INSS, FGTS, por aí vai. Isso não estava previsto. Quando o Ibanez decidiu ampliar o IHB e violando uma promessa de campanha, porque na época da campanha ele falou que o IHB era um ninho de corrupção,
fez duras críticas ao Hollenberg no debate, e eu considero isso um grande estelionato eleitoral da parte dele. A primeira medida do governo Ibanez foi ampliar o IHB, transformá-lo no IGES. A ideia deles no começo era colocar todos os hospitais regionais e todas as UPAs. Então, lá na Câmara, a gente conseguiu reduzir essa ampliação, então ficou apenas o Hospital de Santa Maria, permaneceu o Hospital de Base e todas as UPAs. E vimos com muita preocupação, porque continuou o problema da falta de transparência, continuou o problema do processo de contratação. A gente chegou a identificar, Ricardo, em um dos processos seletivos do IGES, uma pergunta que era qual tinha sido a Miss Brasil em 2019, 2018. O que um profissional de saúde tem que saber a respeito disso para exercer sua profissão? Nada. Então, um processo duvidoso, pouco transparente e recheado de problemas. Apontamos mais uma vez para o Tribunal de Contas, Ministério Público. Aí depois vieram os problemas orçamentários, de compras, contratações, quarteirização de serviços de saúde, contratos acima do valor de mercado, nepotismo de novo. E até que nós não identificamos no IGES os resultados esperados. Para mim, o mais grave dessa ampliação, e eu não sou contra a participação de outros modelos, como serviço social autônomo, que é o caso do IGES, ou até organizações sociais, setor privado na saúde, mas de forma complementar, como a lei do SUS manda. Pode participar de forma complementar e não de forma dominante, que é o caso do IGES. O IGES controla hoje praticamente toda a atenção secundária. E agora ganhou a autonomia da Câmara Legislativa para construir mais UPAs, para construir obra. É Instituto de Gestão ou é Secretaria de Obra? É o Instituto de Gestão, ele tem que apenas fazer o manejo ali, né, executar o serviço. E aí, mais uma vez, a gente viu agora com a pandemia, muitas denúncias, o antigo presidente do IGES, que tinha virado secretário, foi preso, agora está solto, Francisco Araújo, devendo um monte de explicações aí sobre processos que estão acontecendo lá dentro. E o IGES agora com um rombo orçamentário absurdo, não tem recurso para pagar alguns contratos, mais uma vez está pedindo dinheiro para a Secretaria de Saúde, está pedindo dinheiro para a Secretaria de Economia para poder honrar os seus compromissos. Então, uma série de problemas e que não demonstram em nada a promessa de melhorar o serviço. Não melhorou, aliás, piorou. O IGES está gerando muitas dores na população do Distrito Federal. Recebemos uma denúncia de Santa Maria semana passada, filas e filas, lotação no pronto-socorro, hospital do IGES. Cadê a gestão? De gestão esse instituto não tem nada. Leandro, vacinação no Distrito Federal, denúncia de fura-fila. Como você vê, né, a Câmara Legislativa fiscalizando, olhando, tentando contribuir para a organização desse momento tão importante que é todo mundo quer a vacina, mas quem é mais prioritário, quem tem mais necessidade, como que você vê isso? Isso é lamentável, imaginar que existam pessoas furando a fila da vacina, como aconteceu nos testes rápidos. Nós tivemos denúncia de secretários do governo que estavam sendo testados de forma paralela, né, clandestina, com recursos públicos, e agora essa história da fila da vacina. A Câmara, não todos os deputados, obviamente, mas alguns têm feito sua parte. Eu, particularmente, propus semana passada a instalação de um portal de transparência, um vacinômetro, como já tem em São Paulo, para que nós tenhamos o acompanhamento detalhado dos grupos prioritários, diário. Quantas doses foram aplicadas em cada segmento dentro dos grupos prioritários. Então, quantos indígenas, quantos enfermeiros e médicos, técnicos de saúde. Hoje, numa era digital, a gente tem condições de saber o nome, o CPF, quem Perfeito. Foi vacinado em tempo real. Com toda a proteção de dados, sim, mas dizendo ali, né, onde foi feito, em qual unidade de saúde, por exemplo. Isso é muito fácil. Isso é decisão política, é decisão de gestão, que não me parece ser o desejo do governo do Distrito Federal, porque transparência, quando fala essa palavra lá, todo mundo fica de cabelo em pé. Mas propus o vacinômetro, né, mediante um ofício. A gente também fez uma ponderação sobre os grupos prioritários, porque, no meu entendimento, profissionais de educação e de segurança devem estar nesta lista inicial de prioridades, não necessariamente em primeiro lugar, mas ali dentro do leque, porque a gente precisa de um retorno das aulas, a gente precisa que os profissionais da segurança pública estejam tranquilos nas ruas, protegendo a população. E criamos também a Comissão da Vacina. Eu não sou membro, mas a gente tem acompanhado os debates. Eu, hoje, sou vice-presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. A gente tem feito também algumas audiências. Hoje, inclusive, realizamos uma com o pessoal lá da Sinovac, da vacina Coronavac. Fizemos uma outra com o pessoal da AstraZeneca, da Fiocruz. A gente vai receber outros laboratórios, vamos continuar fazendo essa discussão, que é a nossa parte. Mas é importante que qualquer sinalização, qualquer evidência de
alguém furando fila de pessoas que não estão nos grupos prioritários, recebendo vacina, de gente que está na parte administrativa, gente que é da gestão, que isso seja denunciado. Encaminhem para a Câmara Legislativa, encaminhem para o nosso mandato, encaminhem ao Ministério Público, encaminhem ao Tribunal de Contas. É preciso denunciar. Muito importante que isso seja controlado e fiscalizado. Em relação ao governador Ibanez, você vê uma distância grande em relação ao governo federal, você vê uma outra forma que foi gerido essa pandemia aqui no DF, ou você vê proximidade também em relação a isso? Eu vejo alinhamento quase total. Eu vejo que o governador Ibanez Rocha é uma espécie de réplica daquilo que se faz no governo federal. Mais uma vez, a falta de competência, a falta de gestão, a conivência com a corrupção, mais uma vez, o negacionismo, não tão manifesto quanto o Bolsonaro, mas um negacionismo que é o negacionismo que fica ali oculto na sua indiferença. O Ibanez não vem se comunicar com a sociedade. O Ibanez ele continua mantendo pessoas denunciadas dentro da estrutura de gestão. O Ibanez continua priorizando situações, investimentos que não são aquilo que a população precisa nesse momento. E um discurso autoritário, um governo que participa muito pouco com a comunidade, um governo que, infelizmente, não tem uma relação republicana com o legislativo. A exemplo de Bolsonaro que tanto falava e tanto criticava o sistema político brasileiro, mas ele é um deputado de 7 mandatos, deputado de centrão, de baixo clero, e agora governa às custas do fisiologismo, da troca de favores e de cargos do governo federal. Aqui é a mesma coisa. O Ibanez governa às custas da troca de favores, da troca de cargos com os deputados e outras lideranças políticas. Então, eu acho que são muito próximos e até mesmo o apoio já manifesto do governador ao presidente. O Ibanez já disse que o Bolsonaro faz uma boa gestão. Então, infelizmente, se demonstra absolutamente alinhado, sintonizado com essa lógica caótica que a gente tem lá no Planalto. A mesma coisa aqui no Buriti. A saúde bucal do Distrito Federal. Como que você vê, né, o dentista dentro das escolas públicas aqui em Brasília? A gente já teve isso tempos atrás, essa intersetorialidade de saúde e educação muito bem construída. Perdemos, infelizmente, mas eu me recordo, não faz tanto tempo, 20, 25 anos atrás, nós tínhamos a presença dos dentistas da Secretaria de Saúde e até de parceiros de clínicas que eram voluntárias, atendendo as crianças na rede pública. Quando a gente fala de educação, a gente não fala só, como disse antes, da transmissão do conhecimento formal. Educação também é educação em saúde, educação também é autocuidado. Então, é muito importante que a gente retome essa parceria. Você, como professor, já recebeu algum profissional de saúde dentro da escola? Nunca recebi. Na rede pública. Na rede privada, sim. Na rede privada já tivemos vários momentos de palestras, interações, educação em saúde, educação bucal nas instituições que eu trabalhei. Sempre foi uma preocupação desses gestores. Mas, infelizmente, na rede pública a gente perdeu esse contato e é preciso retomar. Eu vejo que a saúde bucal é fundamental. Até temos já evidências de que a aprendizagem das crianças depende muito da sua saúde física. E há crianças que têm dificuldade de aprendizagem por problemas de cárie. Às vezes a apneia. A própria apneia, né, da infantil, ela acaba sendo diagnosticada muitas vezes como déficit de atenção da criança. A criança chega de manhã, ela dormiu mal por causa da apneia e ela não consegue prestar atenção. Então isso acaba tendo um diagnóstico errado, né, que impacta em todo o aprendizado dessa criança. É por isso que a gente precisa de vocês, a gente precisa dessa parceria, até para orientar. Muitas vezes o professor não consegue perceber aquilo, mas quando a criança tem um contato com o profissional, o odontólogo, a odontóloga, ele vai poder ali sanar uma situação que está causando muita dor para ele, não só dor física, mas muitas vezes dor psicológica. Ele não consegue aprender, ele não consegue se concentrar, acha que é um problema pessoal. Então, é fundamental. Eu vejo, Ricardo, que nós temos muitas oportunidades ainda desperdiçadas e que precisamos efetivar. Uma delas é essa relação mais próxima da saúde com a educação, tanto no aspecto da saúde bucal, da própria educação física. Eu não falo só da disciplina da educação física, mas da educação alimentar, da educação do corpo, da mente. Pensar esse processo de forma mais integral, mais complexo. E isso também é, mais uma vez, uma decisão política, uma decisão de política pública, de gestão pública, de diálogo, de construção, de parceria, que já muitos países fazem, né? Até municípios do Brasil, a gente vê experiências em diversas realidades, Sobral, para não falar só do Sudeste, São Caetano, no Sudeste, Sobral, lá no Nordeste, no Sul do país, muita gente entendendo. E aí é a atenção primária, né? É ter a presença do odontólogo ali na atenção primária,
dentro das unidades, dentro dos consultórios, para que a gente consiga, em cada território, compreender a demanda e atuar bem nela. Bullying nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Você viu isso no seu período como professor? Você vê isso? Você vê uma melhora nos últimos anos? Queria a sua opinião. Sim, o bullying é uma realidade e não é mimimi. Bullying não é qualquer coisa, bullying é sério. Nós temos observado um número muito grande, a cada ano, crescente, de automutilação, suicídio infanto-juvenil e, em grande parte, associados ao bullying. Isso tem que ser enfrentado não só pela escola, isso tem que ser um debate feito também com as famílias, tem que haver uma educação com as crianças e adolescentes sobre preconceito, sobre estereótipo, sobre padrão, sobre corpo, sobre sexualidade, porque muitas vezes o bullying está atrelado a isso. É o menino que é gordinho, ou é magrinho demais, ou que é ou muito tem problema dentário. Tem algum problema dentário, o dente torto, e aí vai lá, vem o apelido, ele tem a arcada um pouco maior, o dente maior, e ele sofre um apelido, ele tem essa dificuldade. Há crianças que vão lidar com isso de forma tranquila, vão entender. Mas a gente recebe nos consultórios crianças que não querem ir para a escola, que dizem que sofrem bullying, se chateiam, não querem sorrir. Então isso muda também o estado emocional dessas crianças. É muito triste, né? É muito sofrido uma criança não querer conviver porque ela tem uma característica, ela tem um traço fisiológico, fenotípico. Você, como deputado distrital, vê a odontologia em segundo plano na Secretaria de Saúde e a representatividade da odontologia dentro da Câmara Legislativa? Eu vejo que a odontologia ela tem que ocupar um espaço central na gestão da saúde pública, na concepção de saúde pública, não entender, assim como muita gente olha para a saúde como um todo, não só o aspecto tratativo da odontologia, mas também o aspecto preventivo. E isso vale para todas as dimensões da saúde. A gente precisa cada vez mais. Daí eu reforço a atenção primária, a atenção básica em saúde, que é onde a gente faz a prevenção, onde a gente resolve cerca de 80% de todos os problemas de saúde da população. Temos ali os odontólogos, recompormos o nosso quadro funcional de odontólogos na secretaria, e aí você fala da representatividade. Eu vejo uma necessidade grande de ocupação dos espaços políticos por pessoas que têm não só legitimidade e competência, mas têm representatividade, que sabem, que conseguem, que vão ser suficientemente capazes de traduzir o que a gente precisa fazer. Então, é preciso termos mais gente da saúde na Câmara Legislativa, odontólogos, enfermeiros, pessoas que entendem os desafios. A gente precisa mais de professores, a gente precisa de mais pessoas ligadas à assistência. E nesse processo construtivo, colaborativo, a gente encontrar o caminho para os problemas da sociedade. Você vê hoje na Câmara Legislativa essa pluralidade, você vê essa diversidade, ou você vê dentro da Câmara os deputados mais setorizados? Nós temos uma tradição no sistema político brasileiro, e Brasília nunca foi diferente, de corporativismo. Corporativismo e uma tradução muito grande do poder econômico para o poder político. O meu caso e de outros colegas, nós somos exceção de pessoas comuns que vêm da base da sociedade conseguir ganhar uma eleição. Por quê? Campanha hoje, o processo eleitoral é um processo extremamente dominado pela força do dinheiro, pela força das estruturas empresariais, econômicas. É importante econômicas. você falar que você deve ter sido deputado, eleito com a menor parte de financiamento, de R$30 mil, se não me engano, a gente gastou muito pouco. Vocês gastaram para conseguir se eleger. Um dos menores custos voto da Câmara. Outros colegas também gastaram muito pouco, estou entre os 3 ali que menos gastaram, porque, de fato, um problema que a gente tem que superar. Eu acho que o fim do financiamento empresarial de campanha, teoricamente, sanou isso, mas o Caixa 2 ainda existe. O Ministério Público Eleitoral fiscaliza muito pouco as eleições. A sociedade, inclusive, ela é cooptada em parte por isso. Ainda tem compra de voto no DF, ainda tem compra de voto em vários territórios. E hoje a Câmara Legislativa ela é um pouco reflexo desse desvirtuamento do poder econômico. Então, temos parlamentares não só aqui, mas no Congresso e em outros legislativos, que estão lá para defender os interesses das suas empresas, das suas igrejas, estão lá para defender o interesse das suas corporações e não pensam no conjunto geral da sociedade. É claro que cada um nunca representa o todo, a gente representa uma parte,
Mas eu tenho que entender que muitas vezes a minha categoria, ou o meu grupo, ou o meu segmento, ele não vai ser priorizado em determinada medida. Agora o que a gente está vendo é muito claro. O que eu tenho que defender agora é que os idosos e os profissionais de saúde sejam os primeiros a serem vacinados. E eu sou professor. Eu acho que os professores têm que estar no grupo prioritário? Tem, mas eles não são a prioridade da prioridade. Se eu sou empresário, eu não tenho que defender que os comerciantes sejam os primeiros a serem vacinados. É a visão coletiva ao invés da visão classista. Exatamente. Que a gente vê muitas vezes. É isso. A visão coletiva é o espírito republicano que a gente tanto sonha, que, embora esteja escrito lá na Constituição, na prática tem muita coisa para ser feita ainda. Em 2022, Leandro Graz será candidato à reeleição de deputado distrital? Ou qual o panorama que você vê, deputado federal? Qual o seu objetivo para a sua carreira política e pública? Ricardo, eu tenho uma expectativa antes da minha candidatura e antes do meu projeto. A minha expectativa é que a gente consiga ampliar, tanto na Câmara Legislativa, como também compor um campo para ganhar a eleição do GDF, que seja de pessoas realmente comprometidas com o interesse público, com as causas necessárias, com a saúde, com a educação, com a segurança cidadã, com o meio ambiente, com a cultura. E, nesse sentido, o meu papel é, primeiro, estimular novas lideranças. Isso eu tenho feito. Eu tenho tentado dialogar e motivar pessoas comuns que têm um bom trabalho na sua comunidade, no seu setor, para que disputem as eleições. Eu não tenho vaidade, eu não tenho um projeto de poder pessoal. Eu tenho um projeto de serviço à sociedade e que eu quero que cada vez mais pessoas estejam comigo nisso. Sobre candidatura, a minha visão é de que reeleição no Legislativo é um tanto quanto problemática. Embora a nossa Constituição permita, e o meu partido, inclusive, indique que é possível uma reeleição consecutiva, a minha perspectiva é de não vir à reeleição. Por quê? Porque um deputado que já tem mandato, ele tem muita facilidade, ele tem muita vantagem no processo de disputa eleitoral para o mesmo cargo. Então, eu tenho dialogado com o meu partido, tenho dialogado com outros partidos, primeiro, para construir esse campo, para termos uma candidatura qualificada ao governo do Distrito Federal, uma candidatura qualificada ao Senado Federal e chapas bem compostas de deputado federal e de deputado distrital. Não adianta também ganhar o governo e a gente não ter deputado na Câmara. Esse todo, para mim, hoje é a grande prioridade e é por isso que eu tenho trabalhado. Se eu virei a deputado federal, se eu vou compor a chapa de executivo ou se eu não venho a disputar a eleição, isso ainda está em construção e digo com transparência e sinceridade. Mas hoje a prioridade é dar uma alternativa para o Distrito Federal, porque o que está aí não dá mais. Nós temos forças do passado que voltaram ao poder, que estão atreladas à grilagem de terras, que estão atreladas à corrupção sistêmica na saúde, que estão atreladas a desprestigiar, ao menosprezo pela educação pública, uma visão autoritária e que tem feito muito mal à nossa cidade. Forças que já estiveram presas, inclusive. Pessoas que saíram com dinheiro na cueca e na meia de gravações de salas de governador que hoje exercem mandato novamente. Isso não pode acontecer. Então, acho que é hora da comunidade, da população do Distrito Federal entender. Ou a gente transforma a política por dentro, a gente transforma a política votando consciente, não cedendo à troca de favores, ou nós vamos continuar reféns da incompetência, da corrupção e da morte, porque o efeito disso tudo é a morte. Você que é da área da saúde, os colegas da área da saúde sabem muito bem. Quando falta um remédio no hospital, é uma vida que se perde muitas vezes. Então, eu quero convidar todos e todas que se sentem motivados, vocacionados à vida pública, para a gente conversar. Vamos montar esse campo que vai ser o campo da mudança verdadeira, da política pública baseada em evidências, das soluções verdadeiras e participativas para o Distrito Federal. Leandro, eu queria te agradecer pela entrevista, pela disposição, pela fala franca, e foi hoje o programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.